Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, a ação política do PSDB, o maior partido de oposição ao governo Dilma. E eu entrevisto hoje o sociólogo Arnaldo Madeira, tucano histórico de densa carreira política, que vai falar sobre decisões surpreendentes e polêmicas de parlamentares do PSDB no Congresso, que têm desencadeado duras críticas no próprio partido. Muito obrigada, Arnaldo Madeira, por estar conosco. Bom, críticas. Recentemente, o senhor fez duras críticas ao partido afirmando que o PSDB está adotando posturas políticas que contrariam a própria história do partido. O que o senhor quis dizer exatamente com isso? O PSDB está agindo fisiologicamente? Olha, antes do PSDB, eu devo dizer o seguinte: eu acho que o país está passando por uma fase de organização institucional terrível. Nossas instituições estão regredindo. Construir instituições é um processo lento, demorado, as coisas vão aos poucos. Nós avançamos muito nos últimos 30 anos. Criamos um sistema político eleitoral bastante interessante, com as eleições municipais e 2 anos depois as eleições gerais. Criamos a reeleição. Agora, o que acontece? A possibilidade da reeleição e um mandato de 4 anos. O que acontece? O PSDB, que foi um dos agentes dessas mudanças positivas, de repente decide que a reeleição é ruim, com um único argumento, que a presidente Dilma estragou o processo de reeleição. Ora, antes da reeleição, nós tínhamos aqui no país eleição de sucessores pelos que estavam no comando, abusando do uso da máquina. Então o problema não é uma eleição ou outra eleição, é você criar os mecanismos de controle sobre o processo eleitoral, sobre o processo de campanha. Mas, Arnaldo Madeira, eu fiquei com a impressão que a sua crítica não foi assim pontual em relação a uma determinada questão. Tem ali um painel, porque os projetos que estão em debate no Congresso são questões de âmbito nacional, assim, da maior relevância. Tanto que nós estamos vendo a negociação política do jeito que está, o que está acontecendo lá, que gera até um espanto, né? Não só em relação ao PSDB, mas no conjunto dos partidos. Mas trazendo aqui para o PSDB. E Alberto Goldman, outro tucano histórico, como o senhor, também fez duras críticas da falta de um debate interno e da adoção de uma atitude partidária, coletiva e de olho no futuro e nos compromissos com a nação. Então, o que está acontecendo? Nesses anos todos, o PSDB foi mudando e vocês não perceberam? Vocês, os críticos. Não. Ou é uma coisa de momento, nas questões da hora? Eu venho criticando o PSDB desde meu último mandato de deputado federal, que terminou em janeiro de 2011. Eu vinha internamente fazendo essa crítica, porque acho que um momento como esse, em que há uma deterioração das instituições, o partido tem que se firmar defendendo conceitos, defendendo valores, e não fazer a prática que os outros fazem. Essa teria que ser a nossa distinção. Eu estou falando da reforma política porque isso diz respeito à organização do Estado brasileiro, à manifestação da população. Quer dizer, nós temos um problema grave aqui, que é essa distância do eleitor em relação ao eleito. As pessoas votam, mas não têm representação. E o Congresso não está enfrentando isso. Resolve que acabar com a reeleição em 5 anos de mandato. O pior é que esses temas estavam na proposta de campanha do Aécio para presidente. Você pega para falar de uma outra coisa fora da eleição, que eu também contestei, a votação contra o fator previdenciário. Que foi instituído pelo próprio governo Fernando Henrique. Por que foi criado o fator previdenciário? Porque nós perdemos a fixação da idade mínima. Foi uma votação que na época teve muita atenção, perdemos por um voto. E tendo em vista a gravidade da situação previdenciária, nós criamos o fator previdenciário
como uma forma de substituir a chamada idade mínima. Mas o PSDB não está fazendo, assim, do ponto de vista estratégico, um outro jogo? É o maior partido de oposição. E, nesse momento, adotando a postura que está, inclusive se aliando a grupos partidários que nunca se supôs que pudesse se aliar na contraposição àquilo que o PT quer, para fragilizar o PT. Quer dizer, o PSDB está muito mais de olho na fragilização progressiva do PT, aproveitando a onda de um partido que está combalido pelas denúncias, pelos escândalos de corrupção. O PT se abateu e está fazendo uma reflexão muito profunda também sobre, né, como rever uma série de aspectos, também em referência à própria história. Essa estratégia política ou essa logística para atingir o adversário político maior faz sentido para o partido no jogo político partidário? Eu acho que isso não pode atropelar os conceitos que o partido sempre desenvolveu. As questões substantivas? Pois é. Então, voltando ao fator previdenciário, naquela época havia uma determinada situação demográfica grave. De lá para cá, essa situação só se agravou, Ou será que nós vamos ficar fazendo aquilo que o Joaquim Nabuco dizia que acontecia no Brasil no final do século XIX, começo do século XX? O Joaquim Nabuco, naquela época, fazendo a crítica da política, ele dizia o seguinte: os nossos estadistas, entre aspas, só percebem os problemas depois que eles estouram. A previdência é um fator matemático. Mas, Arnaldo Madeira... Então, eu acho que eu prefiro aí ter muita coerência. E essa coisa que você fala, digamos, da logística? Da logística e do desgaste do partido, do PT, eu vejo assim, se nós, do PSDB, tivéssemos uma posição coerente, provavelmente nós seríamos o desaguadouro natural do descontentamento da população. Mas sabe o que eles falam em relação a esse tipo de argumento? Só para encerrar, Arnaldo Madeira, que eu não sei até que ponto isso possa ser ofensivo. Que tanto a sua opinião do Goldman, daqueles que eles chamam os cabeças brancas do partido, é mais ou menos como colocar o Zico e o Pelé na seleção. Olha, aí a minha indagação: o PSDB mudou, tem uma turma jovem lá que olha para os tucanos da origem do partido como gerontes, pessoas que não apitam mais? Maria Lídia, este é o pior argumento. Porque você não tem um argumento substantivo. Eu digo o seguinte: olha, a reeleição no Brasil é um sucesso. Pesquisas acadêmicas feitas com muita profundidade técnica mostram que os prefeitos que são candidatos à reeleição governam melhor que os prefeitos que não são candidatos à reeleição. Bom, eu apresento esse argumento. Aí o sujeito responde assim: não, mas isso é coisa de pessoa antiga. Então isso não é resposta. Isso intelectualmente é deprimente. É deprimente que o partido, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista técnico, esteja respondendo com argumentos desse tipo. A argumento, você tem que responder com argumentos. Essa é uma característica da sociedade brasileira. Nós adjetivamos muitas coisas e não respondemos à substância do conceito. Eu quero um PSDB mais conceitual. Então me diga: olha, você está errado por causa disso, daquilo e daquilo outro. Agora, dizer que está errado porque eu estou com o cabelo branco, pelo amor de Deus. Faça-me o favor. Isso mostra onde é que está chegando o PSDB. Quer dizer, que também está perdendo a capacidade de argumentação e argumenta simplesmente com adjetivos. É isso, é ruim. Eu agradeço muito sua entrevista, sua coragem em falar a respeito de situações que são delicadas do seu próprio partido e que eu não tenho dúvida, para todos nós, para o próprio partido, elementos fundamentais para reflexão. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, boa noite.